Vamos seguir. O terceiro item que nós veremos aqui, hoje, é o indeferimento da petição inicial. O indeferimento da petição inicial, como eu havia mencionado com vocês antes, ele é uma consequência natural, é uma decorrência dos atos anteriores, né? Então, ele tem, na verdade, várias hipóteses. O indeferimento da petição inicial está regido no artigo 330, que eu já vou apresentar para os senhores. Uma das hipóteses do 330, nós já mencionamos aqui na aula de hoje. É o 321, parágrafo único, que eu já coloquei aqui no chat aqui em cima para vocês. Vou colocar de novo na tela lá para os senhores. Mas o que significa esse 321, parágrafo único? Quando a emenda da petição inicial não é atendida. Seja porque a parte perdeu o prazo e não trouxe emenda nenhuma, vai persistir o erro da petição inicial. Seja porque ela trouxe, mas foi insatisfatória. Imagine que o juiz indicou 3 requisitos faltantes. A parte preenche um só, preenche 2, não preencheu todos. Então, quando a emenda da petição inicial continua insatisfatória, o juiz já pode indeferir a petição inicial. E o indeferimento da petição inicial consiste no reconhecimento de um vício processual. Vício do qual nós mencionamos ainda há pouco. A regularidade formal da demanda, o preenchimento de todos os requisitos da petição inicial é um pressuposto processual de validade. Lá na aula de pressupostos processuais eu falei, tem vários, mas há um consenso mínimo aqui entre 3. Juízo investido de jurisdição, partes capazes e demanda regularmente formulada. Então a regularidade formal da demanda, dito de outra forma, o preenchimento dos requisitos da petição inicial, sendo a petição inicial um ato formal, solene, é um pressuposto processual de validade. Estando tudo ok, o processo avança para resolver o mérito. Não estando tudo ok, o juiz tenta corrigir, emenda da petição inicial. Não sendo possível o saneamento, não sendo possível a correção do vício, a consequência é a extinção do processo sem resolução do mérito. Mas o que o indeferimento da petição inicial tem a ver com essa sentença que resolve o mérito sem resolução? Vejam o que prevê o artigo 485, inciso 1º. O artigo 485, que inaugura o capítulo da sentença, prevê: o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. Uma das hipóteses na qual o juiz indefere a petição inicial é quando do artigo 321, parágrafo único. 321, parágrafo único. Olha a redação dele aí. E nós vamos analisar melhor tudo isso no quadro lá depois, como fizemos antes. Ó, o 321 é que determina a emenda. Se o autor não cumprir a diligência, qual a diligência? Emenda. O juiz indeferirá a petição inicial. Então, o não atendimento da emenda da petição inicial gera manutenção de um vício processual, que acarreta, que pode ensejar a extinção do processo por uma sentença. Os artigos, eu vou voltar a tratar sempre, tá? Se isso acontecer, pode ficar tranquila. Eu fiz menção ao 330, fiz menção ao 321, parágrafo único, fiz menção ao 485, mas eu vou voltar a tratar de tudo isso adiante, tá? Vou voltar a tratar, inclusive, agora. Vamos lá na nossa tela, como estamos fazendo de costume. Deixa eu pegar ela aqui. Ué. Espera aí, que agora ela não apareceu. Deixa eu chamar ela aqui. Compartilhar. Apareceu. Tá aí. Esse foi o nosso esboço geral da aula de hoje, meus amigos.
Já vou voltar aí. Se alguém pediu a palavra, acho que não, né? Eu já volto aí. Aula passada nós falamos da petição inicial. As aulas passadas, né? Hoje nós tratamos do despacho preliminar, já vimos, item 1. Falamos da emenda da petição inicial, item 2. E estamos agora falando do indeferimento da petição inicial. Então, o indeferimento da petição inicial será tratado como terceiro item, faltou pontuar isso aqui, né? É o terceiro item da aula de hoje. Nós vamos falar do indeferimento separadamente aqui. Então vamos lá. Indeferimento da nossa digníssima petição inicial. O indeferimento da petição inicial, como eu já mencionei para os senhores, tem como referência normativa os artigos 321, parágrafo único, 330 e 485, inciso 1º. Ok? O 321, parágrafo único, é esse cenário aqui, no qual o despacho preliminar é novamente negativo. Isso já pode ensejar a extinção do processo pelo indeferimento. 321, parágrafo único. Não obstante a isso, eu vou trazer de novo a redação desse dispositivo aqui para os senhores. Deixa eu inserir aqui. Quero ver cada um deles separadamente. Claro que o que nós já avançamos, que nós já estudamos, eu não vou repetir porque nós não temos tempo a perder. Não é isso? Então está aqui o artigo 321. Esse artigo 321, aqui no seu caput, questão do prazo, que nós já estudamos, versa sobre a emenda da petição inicial. Ok? Se o autor não cumprir a diligência, que diligência é essa? É a emenda da petição inicial que o caput fez menção. Ok? O que acontecerá? O juiz indeferirá a petição inicial. Eu quero trabalhar com os senhores esse verbo impositivo aqui, ó, indeferirá. Porque parece que o juiz só tem essa opção de indeferir, né? Parece, pelo texto da lei, que o indeferimento será obrigatório. Então eu quero explicar um pouquinho mais com os senhores, tá? Eu vou agora me utilizar do artigo 485, inciso 1º. Olha aqui. Vou trazer ele aqui para os senhores. Colocar aqui do lado. Dá só um tempinho para organizar essa bagaça aqui. Coisa pouca. Ó. Tá aqui. Me perdoem aí o toque, mas eu vou organizar isso aqui. Vou botar centralizado. Vou destacar o título, vou destacar o artigo. Pronto, tá aí. Esse é o artigo 485, inciso 1º do CPC, como eu lhes disse. Esse é um dispositivo, o 485, que trata da sentença. E há uma relação clara entre a sentença e a coisa julgada. Nós teremos uma aula para tratar de sentença no final do curso. E uma aula para tratar de coisa julgada no final do curso, nessa ordem. Primeiro a sentença, depois a coisa julgada. Mas nós temos que fazer um link, como eu disse. Os senhores têm que ser capazes de fazer esse link. E nós vamos fazendo o link. Ora o link para trás, ora um link para frente. Quando é um link para frente, que é da própria disciplina, eu tento ali fazer pelo menos uma explicação mais resumida. Quando é um link para frente que ainda falta muito, aí a gente vê, faço só uma menção. Tá? Aqui dá para avançar um pouco mais. Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito. Então é uma sentença, é um tipo de sentença que não resolve o mérito. Quando não resolve o mérito é porque reconheceu um vício processual, quando fizemos menção. Quando que nós teremos esse tipo de sentença que não resolve o mérito? São vários os casos. Nós vamos ficar só no inciso 1º.
quando ele indeferir a petição inicial. Aonde que se trata do indeferimento da petição inicial? Artigo 330, que não vimos ainda, e o artigo 321, parágrafo único, que é um dos casos do 330, inclusive. Nós estamos aqui, nesse 321, parágrafo único. Ok? Então, esse indeferirá a petição inicial, ou o indeferimento da petição inicial, a primeira coisa que os senhores têm que saber é que gera uma sentença. Uma sentença que é a chamada sentença terminativa. O que significa dizer sentença terminativa? É a sentença que não resolve o mérito. É a sentença que reconhece um vício processual. Aí a gente explica melhor a sentença terminativa, por que tem esse nome, depois. Ok? Então, o indeferimento da petição inicial gera uma sentença terminativa, que significa dizer que não analisa o mérito. Não tem análise do mérito. É uma sentença que não resolve o mérito. Não analisa o mérito. Ok? Da onde eu tirei isso? Do artigo 485, inciso 1º. Com relação à coisa julgada, nós temos dois tipos de coisa julgada. Isso é importante para os senhores entenderem aqui também. A coisa julgada, chamada de coisa julgada formal, e a coisa julgada material. Eu vou aprofundar melhor na aula própria o que é. Estou só separando aqui, tá? A coisa julgada formal está no artigo 486. A coisa julgada material no artigo 502. Nós vamos aqui tratar, nesse momento, da coisa julgada formal. Então eu vou começar pela material muito rapidamente, muito resumidamente. É só um link. Coisa julgada material está lá no artigo 502, é aquela que gera a indiscutibilidade, a imutabilidade da decisão, seja no próprio processo, seja em qualquer outro processo. Então a principal das coisas julgadas, a mais importante delas, é essa coisa julgada material, que gera a imutabilidade em definitivo. Só que a coisa julgada material, ela decorre de uma sentença, de uma decisão que julga o mérito. Como nós estamos vendo aqui, esse é um caso que não se julga o mérito. Então nós fomos aqui falar da coisa julgada formal, artigo 486. A sentença terminativa, que não analisa o mérito, produz, portanto, o que se chama de coisa julgada meramente formal. É uma coisa julgada, vamos assim dizer, mais fraca. Sendo uma coisa julgada formal, o artigo 486, que eu não vou nem trazer aqui, nós vamos ter uma aula própria para analisar, mas o que importa aqui é que a coisa julgada formal não impede a repropositura da demanda. A coisa julgada material impede. A coisa julgada formal, que é o que nos importa aqui, por que nos importa aqui? Porque o indeferimento gera uma sentença terminativa, que como não analisa o mérito, gera uma coisa julgada formal, e a coisa julgada formal não impede a repropositura, artigo 486. Nós vamos aprofundar melhor coisa julgada, sentença terminativa. O que eu quero que os senhores entendam aqui agora, nesse momento, é que o 321, parágrafo único, ele é necessariamente combinado com o 485, inciso 1º, e que o 485, inciso 1º, é combinado com o 486. Uma coisa leva a outra. São os tais dos links, das setas que eu tanto falo com os senhores. Então, sendo o indeferimento da petição inicial uma sentença terminativa que não resolve o mérito, e isso gerando uma coisa julgada formal que não impede a repropositura, o que pode acontecer? Veio a petição inicial, olha aqui, veio a petição inicial, veio a emenda, a petição inicial não está boa, está insatisfatória, o juiz mandou emendar, veio a emenda, não está boa, o juiz vai indeferir.
o indeferimento, como nós mencionamos aqui atrás. Ó. Isso que nós vimos. O indeferimento. Só que quando o juiz indeferir, ele vai colocar fim a esse processo aqui. Ó. Pum, colocou fim. Uma sentença que vai colocar fim. O que a parte pode fazer? Como não impede a repropositura, a parte pode propor uma outra petição inicial. Aí vai enxugar gelo. Isso tudo que eu expliquei para os senhores é para mostrar que esse indeferirá aqui não é tão impositivo assim. Ou seja, toda essa explicação para dizer, o juiz pode indeferir? Pode. Mas ele pode dar mais uma chance de emenda? Pode. Aquele caso que eu mencionei, faltavam 3 requisitos da petição inicial. O juiz mandou emendar. Veio a emenda, mas o autor trouxe 2 requisitos. Ficou faltando um terceiro. O que a lei está mandando fazer ali? Pela leitura fria da lei, o juiz deve indeferir obrigatoriamente. Mas vai que é uma causa realmente complexa. Nós devemos aqui trabalhar com um processo civil formalístico ou um processo civil da efetividade? Nós devemos dar maior ênfase. O que deve ter mais ênfase? Um vício processual ou o mérito? O juiz não julga o mérito quando reconhece um vício. Mas o juiz não pode batalhar pela correção do vício? Nós não temos lá o princípio da primazia da resolução do mérito? Pois nada impede, portanto, esse é um entendimento consolidado na doutrina, nada impede, portanto, que ao invés de deferir e enxugar gelo, o juiz dê uma nova chance de emenda. Ok? Então, quando a lei diz indeferirá, o legislador disse mais do que deveria. Porque nem sempre aqui o sentido desse dispositivo é que o juiz já pode indeferir. Ou seja, percebendo uma primeira vez um vício na petição inicial, o juiz não pode indeferir. O juiz está obrigado a determinar a emenda, dar uma chance. O juiz deve dar pelo menos uma chance. Mas vindo a emenda ainda assim insatisfatória, o juiz pode indeferir, como pode determinar também uma nova emenda. Aí é uma questão casuística, cada caso é um caso, cada juiz é um juiz. Eu estou passando aqui para os senhores a ideia de como se interpreta esse parágrafo único do 321. Ok? Então eu vou voltar aqui, não acabou ainda, mas eu vou fazer uma pausa, vou voltar aqui